Quero te apresentar uma maternidade que não é cor-de-rosa, nem romântica, muito menos apática. O primeiro setênio de uma mãe é um grande marco no nosso desenvolvimento. Um portal iniciático e espiritual poderosíssimo, onde você não doa amor, você transborda. Inspira por saber se respeitar. Liberta por te colocar em conexão profunda com o seu verdadeiro eu. O seu eu sou, que te guia no caminho e na jornada da maternidade para a vida. Olá, sejam muito bem-vindas nesse episódio da segunda temporada do Da Maternidade para a Vida. E eu tô aqui hoje, antes de qualquer coisa, eu tô aqui hoje com uma amiga, assim, que acompanhou muito o meu maternar. Foi essencial, inclusive, nos meus processos de desenvolvimento de transformação enquanto mãe. E ela tem uma jornada lindíssima de empoderamento, de despertar, através da maternidade. A gente tá aqui com a Vivi, ela é CEO e fundadora da Nina Dora, e eu queria que ela se apresentasse um pouco, porque se você ainda não conhece a Nina Dora, vale a pena conhecer, que é uma marca linda, ela vai falar, mas é uma marca linda que tem todo um cuidado com economia circular, com o olhar para as mães, para as mulheres que trabalham. Então, Vivi, seja assim, muito, muito, muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu também. Muito obrigada pela acolhida, pelo convite. Bom, para mim não podia também ser um podcast, enfim, um encontro mais especial que a Ana, como ela já falou, a gente se conectou muito durante o nosso puerpério, né, Ana? Eu lembro que a gente se viu pela primeira vez, sei lá, a Juju tinha, tipo, dias ou um mês, 15 dias, sei lá, estava com super dificuldade na amamentação, tava, nossa, perrengue. Sim. E aí a gente se encontrou e foi muito legal acompanhar também todo o seu processo também incrível de amadurecimento, de crescimento. E é isso, então, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu vou me apresentar rapidamente. Então, eu sou a Vivi, sou mãe do Vicente e do João. Sou fundadora da Nina Dora. Hoje a Nina Dora sempre foi uma curadoria de marcas. A gente trabalha de 0 a 10 anos. A gente trabalha com peças novas e seminovas. A gente valoriza muito o consumo consciente, mães e mulheres empreendedoras, né? A gente trabalha com marcas autorais de mães e mulheres empreendedoras. E economia circular, como a Ana falou, né? Que faz parte dos nossos pilares também. Hoje a Nina Dora tem, além de Curitiba, a gente tem 3 franquias: Toledo, Porto Alegre e Londrina. E hoje também, há 4 meses, a gente está com um espaço, com uma casa, né, um espaço físico muito legal aqui em Curitiba, e também a Casa Prudente, né, que é meu mais novo recém-filho, que é onde acolhe a Nina Dora. Então, é E isso. vários eventos também, né, Vivi? Experiências, É, eventos. isso aí. Muito legal. Gente, eu quis muito trazer a Vivi aqui porque eu falo muito sobre essa jornada do maternar, que é uma iniciação, é um grande portal que a gente pode acessar na nossa vida, como um motor mesmo de transformação, de empoderamento, de despertar. E às vezes, quando eu falo isso, eu sei que pode parecer assim muito além do horizonte. Então a ideia de trazer essas mulheres aqui que viveram essa transformação é para que tudo isso comece a tomar forma para vocês. De que essa transformação não vem em caixinha, não vem em prateleira. Cada mulher passa, tanto pelas suas dificuldades, quanto pelo seu despertar e seu empoderamento de uma forma diferente. E o da Vivi, a gente se conheceu realmente quando os nossos primogênitos, né, eram bebezinhos, assim. Foi aquele grupo de apoio, aquela rede de apoio de mães, assim, de nenéns pequenos. A gente era em, acho que 6 ou 7 amigas. Cada uma com seu bebezinho mais ou menos da mesma idade, vivendo as mesmas fases, trocando tanto os desesperos na dor, no que é, na saúde e na doença, né? Tanto as tristezas, as Preciso dificuldades e passear, preciso desesperos. sair, preciso comer um doce. É, quanto, assim, a alegria, né? As alegrias desse despertar, desse desenvolvimento. E a Vivi, começou a desenvolver a Nina Dora quando o Vicente era minúsculo. E muitas vezes, quando a gente olha o processo de uma mulher assim hoje, né, uma mulher que tem uma casa, um espaço de eventos, que tem uma marca super bem sucedida, com um propósito lindo, que não tá ajudando só a ela, mas tá ajudando várias outras empreendedoras. Franquia, né? Franqueadas em outros lugares. Quando você olha a Vivi hoje, você pensa, uau, olha onde ela chegou. Mas, para todo o alto da escada, existiram os degraus que ela precisou percorrer para chegar lá, né? E ainda E é tem, muito e sobre isso que ainda eu quero tem, né? falar. E ainda tem, Não claro, para. né? Não para nunca.
E eu queria muito falar, porque eu comentei com ela, pra mim, o desenvolvimento do Vicente e o da Nina vieram em paralelo, assim. O Vicente foi crescendo, ela foi maternando ele ao mesmo tempo que ela foi desenvolvendo e crescendo a Nina Dora. Então não é um desafio fácil você empreender no Brasil com um filho pequeno. Não é fácil. Empreender ainda mais assim com esse ideal, né? De incentivar outras mães empreendedoras, marcas autorais, trabalhando com peças seminovas, que não é tão comum, né, da gente ver nesse tipo de curadoria. E a Vivi não só conseguiu, gente, como hoje o Vicente está fazendo, no dia que a gente está gravando, ele está fazendo 8 anos. Anos. Então, E a Nina assim, Dora vai fazer 6 anos agora também esse ano. olha que delícia, gente. Então, Vivi, conta pra gente um pouco, Conto. é, como foi esse teu processo de, né, conta um pouquinho da tua vida, como diz, a tua vida passada, né? Você trabalhava numa grande corporação, numa multinacional, aquele esquema das 8 às 5, ou melhor, das 8 às 8, naquela correria louca. Como que foi esse teu processo de vou criar uma marca, Nina Dora, agora com o Vicente? Como foi? Conta um pouquinho pra gente. Acho que é legal relembrar, né, um pouco. Eu sou formada em moda, trabalhei em grandes marcas de varejo de moda em São Paulo. Vim para Curitiba para trabalhar numa grande corporação, que daí foi onde eu conheci a Ana também, né, uma grande marca de cosméticos aqui no Brasil. E aí eu era muito, sempre fui muito workaholic, sempre amei o meu trabalho, sempre quis crescer profissionalmente, chegar a grandes cargos e tal. E para mim trabalhar numa empresa grande já era um dos meus objetivos, assim, né? Porque trabalhando com moda, a maioria das marcas de moda no Brasil são marcas mais menores, que tem muito essa coisa familiar ainda, né? Mesmo os grandes nomes, né, de marca começaram pequeno e aí tem a família toda envolvida ali. Difícil ter uma marca, uma empresa mais profissionalizada nesse sentido. E, enfim, daí eu vi essa oportunidade, me joguei de cabeça, mudei de cidade, saí de São Paulo, vim para Curitiba. Meu marido ficou lá em São Paulo, a gente ficou nessa ponte aérea por 2 anos e meio. E aí, nesse processo, quando ele vendeu, né, ele tinha um negócio lá em São Paulo, vendeu o restaurante dele para vir, eu falei, acho que agora é a hora da gente engravidar e tal. A gente já estava há muito tempo junto, e a gente já queria, a gente já tinha comprado apartamento, enfim, já estava, né? Eu falo, desde que eu me formei na faculdade, eu tinha um objetivo, assim, na minha carreira, e aí, quando eu vim para cá, eu estava meio que atingindo todos os objetivos que eu tinha, que era, além, né, de objetivos pessoais, que era ter uma casa, enfim, ter uma estabilidade financeira, ter um cargo legal, ter um salário legal e tal. E aí eu me vi, né, nesse momento, assim, tipo, agora só tá faltando um filho, né? Pra completar essa fase. E aí, enfim, daí a gente engravidou. E eu sabia que a maternidade, pra mim, ia ser um desafio, né? Porque eu gostava muito do meu trabalho, como eu ia conciliar. Aqui em Curitiba não tinha família, era só eu e meu marido sozinhos aqui. Mas eu não tinha noção do que era, não, no final das contas. Porque no fundo é isso, né, Vivi? A gente vai fazendo quase esse checklist mental, assim. Ah, eu quero ter esse trabalho, quero fazer isso, quero crescer na carreira, quero ir pra tal lugar, quero lá lá lá. E aí você vai fazendo esse tipo, cara, acho que agora tá na hora de ter filho. Meu filho, E ninguém conta, de Fantástico, né? fato, né, como que é esse ter um filho. E aí eu, beleza, acho que, tipo, cara, todo mundo consegue, né? Vou conseguir também e tal. Eu lembro que a gravidez toda, eu fui muito comprometida com o meu trabalho, assim, eu tive até um feedback da minha chefe, que ela falou assim, nossa, nem parecia que tinha uma grávida na minha equipe, porque, assim, eu não faltava nunca, assim, se eu precisasse ir no médico, eu ia fora do meu horário, ou bem cedinho, ou no final do dia para não atrapalhar, né? Enfim, Foco total no trabalho, né, da tua viajei vida, de assim. avião para São Paulo, até 36 semanas eu tava viajando, né? E aí eu falei para ela assim, não, a minha data provável é tal dia, né? Que tem lá a data provável. E aí ela também Uhum. não tem filho e tal, ela achou que eu ia ficar lá até aquela data. E aí foi, daí ela me mandou uma foi viajar para a China, a outra tirou férias, ela também estava na China com a outra. Ou seja, eu estava sozinha na área com 38 semanas. E aí, enfim, nesse meio tempo eu tive pressão alta nessas semanas, eu nem sei se você sabe disso, mas esse finalzinho pra mim, assim, como eu não queria parar, todo mundo me falava assim: não, tira um atestado, fique em casa as últimas semanas. Eu, não, gente, eu tô bem, quero vir trabalhar até o final e tal. Quero sair daqui pra maternidade, parir. Eu pensava isso também. Quero sair daqui direto, vou perder tempo pra quê, né? Vou ficar um tantão de tempo em casa depois. E aí, né, nesse processo, ela
saiu, foi todo mundo embora, me deixou lá com 1000 coisas. Aí eu participando de uma reunião assim super tensa, saí, porque naquela semana que você tem que ir toda semana pro médico e tal, eu cheguei no médico, ela falou assim: "Oi, querida, você não volta mais, porque você tá com a pressão 9/15, sei lá. Minha pressão sempre foi super 12/8. E aí você não volta mais e acabou, tipo. Eu falei, não, doutora, você não tá entendendo. Não tem ninguém na minha Não área, posso ninguém não vai me voltar. ajudar. Aí tá. Aí ela falou, tá, então fica esse final de semana em casa, de repouso, não sei o quê. Segunda-feira você volta aqui e tal. Aí voltou. E, tipo, na quinta-feira era feriado, que era 21 de abril. Aí eu fui na segunda lá, ela falou, olha, baixou sua pressão, mas eu vou te dar um atestado até quarta, que é bom você ficar de boa e tal. Aí o que eu fiz com o meu atestado? Enfiei dentro da bolsa e fui trabalhar, porque eu falei, como assim? Eu não posso não ir trabalhar. Olha como é, né? Mas Aí a tá. gente tá tão na roda que você não. Muitas mulheres passam por isso, né, Vivi? De não entender a grandeza da coisa que é você estar gerando um filho, ter uma criança dentro de você. Porque é muito Não, e virtual outra, ainda, né? né? Com A gente não pressão vê ali, alta, assim. tipo, né? Pressão alta, isso poderia Foco, complicar trabalho, ponto muito pra final, criança. né? Aí tá, daí fui, terminei tudo que eu tinha pra fazer e tal. Trabalhei segunda e terça, eu acho. Aí na quarta, eu fui só meio período, falei, ó, gente, vou me despedir aqui e tal, não volto mais, tô saindo, porque eu já tava com quase 39 semanas, né? Eu Sim. falei, agora eu vou sair mesmo de licença, tchau, fui. E aí minha chefe na China, porque ela achou que eu ia, né, ficar até sei lá quando. Mas enfim, então nasceu. Aí eu trabalhei até quarta, ele nasceu no sábado, de sábado para Ah, domingo, então tá. foi bem rapidinho. Realmente ele já estava Sim. querendo vir e tal. Tava pronto. Mas isso foi uma introdução para falar o quanto a gente não, quanto eu não tinha noção do que me esperava e de quanto que eu achei que o trabalho ia continuar, tipo, a criança ia se encaixar na minha rotina, o trabalho ia continuar sendo a prioridade na minha vida, né, assim. E aí, quando nasceu, foi tipo um choque, né? Porque o meu filho, não sei o de vocês, mas o meu mamava 1 hora e meia. Tipo, ele ficava 1 hora em cada peito, quase, e a hora que ele terminava, ele dava uma dormidinha, e aí passava 1 hora e ele queria mamar de novo. Ou seja, eu passava 12 horas sentado numa poltrona de amamentação. Falava assim, cara, eu só vou fazer isso da minha vida. Tipo, o que que eu, né? Eu não posso, tipo, sair É pra aquele ir na momento que você não padaria. vê luz no fim do túnel, né? Você não vê luz no fim do túnel. É tipo Então, assim, tipo assim, escuro eu total, fui virei um pra. saco de leite. Exatamente. E aí hoje, né, eu consigo perceber que a minha liberdade, que era o valor que eu mais prezava antes de ser mãe, foi o valor que foi mais. Tipo, esse Sim, valor, filha, você tolido. coloca lá no final da sua fila, porque você não vai ter mais liberdade enquanto você tiver um bebê, né? E talvez até por um bom tempo que essa criança estiver existindo, a liberdade não vai ser o seu valor principal. E aí isso me pegou muito, assim, de falar, claro, eu tava apaixonada, eu tava muito envolvida, tava dando tudo certo, o parto foi ótimo e tal. Mas eu não poder fazer o que eu queria, pegar minha bolsinha e falar tchau, vou ali na padaria, vou não sei aonde. E aí, imagina, até os 6 meses dele, eu lembro que uma semana antes de eu voltar a trabalhar, eu nunca tinha deixado ele 1 hora com ninguém. Ele, tipo assim, se eu ia fazer unha, ele ia comigo. Se eu ia. Então eu nunca tinha saído, ido na padaria e deixado ele em casa até os 6 meses. E aí foi, né, esse processo, mas ao mesmo tempo eu queria muito voltar a trabalhar, porque eu gostava, e eu sei que me fez bem voltar também. Enfim, daí foi esse processo, né, de entender também um pouco, né, da minha vontade e tal. E foi tudo bem. A gente voltou e tal, só que daí eu já não era E mais de a mesma. resgatar uma parte. É isso que eu falava. Você foi um processo de resgatar uma parte do que era você, mas justamente isso, você já não era mais a mesma. É. E aí foi difícil, né, eu entender isso também, porque demora às vezes, né, pra gente cair a ficha de que, tipo, a gente não é mais a mesma, a gente não tem, igual, ele ficava doente, eu lembro que na primeira semana que ele foi lá, tinha uma creche, né, dentro da empresa, eu deixei na adaptação, ele já voltou todo ranhento, foi a primeira vez que ele tomou antibiótico. E aí eu falava assim, cara, se eu largar, tipo assim, não tenho quem ficar com ele, né? Ou eu ou meu marido. Meu marido tinha acabado de montar um negócio novo e falava assim, se eu não for hoje, eu vou ter que fechar a empresa porque não tem ninguém pra trabalhar, só eu. Não, porque vocês, vai, vamos abrir aqui um parênteses, né? Porque vocês, meus amores, vocês foram A muito gente achou. loucos. Por que não, né? A gente tá morando longe já não sei quanto tempo. Vamos então fazer tudo ao mesmo tempo. É mais fácil tirar o band-aid de uma vez só. Vem, a gente engravida, você abre um negócio. Tipo, tudo Isso. Detalhe que ele vendeu o restaurante que ele tinha em São Paulo e abriu um aqui. Então, no tempo, até ele tinha que conseguir fazer dar gravar o certo o vídeo, negócio, né? até ele achar o ponto, até ele fazer a reforma, foram uns 9 meses da gravidez, porque quando ele veio eu já engravidei, então foi tudo assim. E aí eu falo que a gente teve 2 filhos, ele mais, né? Porque o filho é mais Sim, velho, ele foram nasceu duas mais dele do que gestações. meu, mas o Ele Ivabuki inaugurou em março e o Vicente nasceu em abril. abriu, meu Deus. Não, e tem isso, né? Você é recém-parida com o marido recém-aberto um restaurante, que é um negócio que precisa também, né? A criança precisa viver e o negócio precisa prosperar. Como é que a gente faz Sim. isso, né?
Eu lembro que quando minha mãe foi embora, assim, que eu senti um mês, ele começou, tipo, aí eu dava 6 horas da tarde, ele falava assim, então eu tenho que ir lá pro restaurante, era bem aquele horário da bruxa, que a criança... Nossa, daí ele chorava, berrava, todos os dias à noite, eu sozinha em casa. Daí hoje eu entendi que ele berrava, ele chorava a minha angústia O de teu ficar em choro. casa sozinha, tipo, né, sem ninguém, minha mãe tinha ido embora, né, ele não tava lá, então ele ficava chorando assim mais de 1 hora e não tinha peito, não tinha nada que fizesse pra ele parar de chorar. Enfim, então foi esse processo aí. E aí, quando eu voltei a trabalhar, foi um pouco desse encontro, né? Desse meu reencontro comigo mesma e também. É... sei lá, acho que eu passei por várias coisas também, né, no trabalho, que também, como eu falei, eu já não era mais eu, mas também tive mudança de gestão, tive mudança de muita coisa, assim, acontecendo na empresa, né, junto. E aí eu comecei a não me identificar mesmo, né, com o trabalho, com o que eu estava fazendo lá, né, sofri um pouco de assédio moral em algumas partes. Ô, E aí Vivi, eu e o que que você comecei. acha que mais. O que mais você lembra de ter sentido de diferente em você nessa época? Além de que o foco já não estava mais tão no trabalho, mas você sentiu mais alguma coisa assim de diferente do porquê que esse trabalho já não estava mais fazendo tanto sentido? Eu acho que tinha questões de prioridade, tinha questões de valores, tinha questões também de me conectar com aquilo, sabe? Que realmente, sei lá, que eu realmente gostava. Eu acho que eu tava num processo assim de só indo, sabe? Só indo, sem ter muito. Eu até um tempo depois eu até fiz uma palestra sobre isso que eu falei que quando eu tive, né, quando eu conquistei lá a casa, o salário, o filho, tal, meio que fechou o pacote, eu me vi sem, tá, o que que eu quero agora? O que que eu Qual é o gosto? próximo? Tipo, o que que eu quero pra mim? E eu não tinha uma meta clara, assim, do que eu queria fazer, sabe? Da onde que eu queria ir? Tipo, eu meio que me perdi, assim, nesse processo de só ir, da vida me levando, assim, e não parei pra olhar o que que eu vivi, né? Antes da maternidade ou depois da maternidade, o que que ia ser de mim, entendeu? O que que eu realmente gosto, o que que eu quero fazer, onde que eu quero chegar, tanto objetivos pessoais quanto profissionais, eu não tinha mais. Sim. Então, quando E você sabe não que tem, isso. Uhum. pode falar. Não, eu ia falar, e isso que você tá, assim, descrevendo é um processo muito, muito, muito comum em nós mulheres, primeiro. Por quê? Porque a gente aprende, né? Você vai vivendo nesse automático. Você vai vivendo, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, lá, lá, lá. E no fundo, o quanto que tudo isso que a gente foi fazendo, não que você vai se arrepender, não é nada disso, mas o quanto que tudo que você foi fazendo era seguindo algo do que você aprendeu que você deveria querer pra você. E aí, quando você de fato alcança tudo, você fala, tá, mas fica aquele vazio, né? Porque, tipo assim, eu fiz tudo o que era pra eu querer, tudo que era pra eu fazer, mas aonde tô eu aqui? Aonde, Uhum. né, aonde tô eu? Onde estão os meus desejos, os meus quereres, os meus sonhos? E foi isso mesmo, Sim, foi foi exatamente bem isso que você isso, assim. sentiu. Claro que hoje eu consigo, né, depois de muita terapia, tá? Eu consigo fazer essa leitura, né, muito mais Sim, fácil de fora, mas na época eu não tinha toda essa clareza, né? Mas eu acabei indo atrás, assim, eu voltei para terapia nessa época, fiz alguns processos de autoconhecimento, coaching, e tal, que me ajudaram a, de alguma forma, me nortear, né? Ó, você uhum, não é o cocô do cavalo do bandido, você precisa, né? O que que você quer, como que você é, o que que você está sentindo, enfim. Então, foi quase que um ano, assim, desse meu processo. E aí eu entendi, tipo, cara, não dá mais pra eu ficar aqui. Mas o que que eu vou fazer? Também não dá pra eu chutar o balde logo de cara e tal. E aí eu comecei a fazer algumas coisas em paralelo e eu coloquei uma data, assim, eu sabia que as coisas não estavam bem nem pro meu lado também, né? Eu tava sofrendo muito e tal, tava sendo muito pressionada. E eu já não queria mais aquilo. Então também, tipo, eu não você queria não estava mais voluntário, disposta? Sim, eu não queria, sabe, já não me identificava muito com a empresa. Não... E aí eu coloquei um prazo, né? Eu falei, se até o meio do ano não acontecer nada, eu vou pedir a conta. Aí foi nesse processo que daí eu comecei a conceber a Nina Dora devagarzinho, né? Você foi uma das que me ajudou bastante nesse processo. E, e aí aconteceu, né? Eu fui mandada embora, então para mim foi até bom, porque daí me trouxe também um respaldo financeiro maior, né? Para eu conseguir sim. estruturar e tal. Mas ao mesmo tempo, como eu já tinha sofrido aquele luto, o luto para mim, assim, do trabalho e de quem eu era, já estava nesse processo já há quase um ano.
de eu Hum, entender, cara, não é mais pra mim aqui, tipo, não quero mais aqui e tal, mas o que eu quero, né? Então esse processo foi antes. E aí, quando eu fui mandada uhum. embora, eu fiquei bem. As pessoas acharam que nossa, que eu ia ficar mal e tal. Claro, foi a primeira vez na minha vida que eu tinha sido mandada embora, não é fácil, né? Por mais que você já espera, né? Que eu já esperava, tipo, eu já tinha tido um feedback uns 10 dias antes, que ela já tinha me falado assim, né? Aquela coisa, avaliação, né? Eu já imaginava, claro, quando acontece não é fácil. Eu lembro que na época o que mais me pegou, assim, foi, cara, o que eu vou deixar pro meu filho disso, sabe? Como que ele vai me ver como uma pessoa mandada embora, assim, tipo, ele estudava na escola da empresa, ele em todos os lugares que ele falava, olha, a mamãe trabalha aqui, né? Tem essa coisa, a loja que a mamãe trabalha, não sei o quê. Então, e aí é uma empresa muito forte aqui em Curitiba, né? Todo mundo conhece, então te traz, digamos assim, um respaldo, uma credibilidade, né? Trabalho lá e tal. Até um status, né, Um assim, de... status. E, e isso me pegou, assim, no começo. Eu lembro que eu fiquei mais preocupada com isso do que, de fato, nossa, eu não tô mais lá. Na verdade, eu estava bem aliviada de não estar mais lá. Sim. E aí eu fui, né? Eu já estava nesse processo de entender. Eu lembro que a primeira sessão de coaching que eu fiz, ela colocou assim um slide para mim e falou assim: daí tinha dois caminhos, tipo, empreender ou mudar de empresa, né? Continuar no mundo Aham. corporativo e não. Continuar sendo empregada. Uhum. Daí eu olhei assim para aquele quadro e falei: não, empreender com certeza não. Não é para mim. Esse aqui com certeza não. Rindo com muito respeito, rindo com respeito, porque eu falei isso a Ótimo. vida inteira. Falei a vida inteira também. Eu empreender jamais. Ah, mas jamais. Não tem nada a ver comigo. É isso. Só que assim, ao mesmo tempo, né? Até uma vez eu tive um feedback de um chefe meu que ele falava assim: meu, você empreende aqui dentro. A sua área, tipo, Claro. ele falava assim: você passa, fecha a porta e, tipo assim, você é a dona da sua área, né? Você Sim. consegue ter uma Assume visão essa de dono, responsabilidade. né, um negócio assim. Então, na verdade, assim, eu já tinha um pouco isso, mas eu tinha a experiência do meu marido de empreender e sabia que era muito pesado, né? Eu tinha amigos, enfim. E sabia que não ia ser fácil. Só que quando eu entrei nesse processo, eu me encantei tanto com o propósito, né, com o que eu queria para mim, tipo, era Sim. isso que eu queria para mim, né? E aí, tipo, eu mergulhei muito de cabeça nesse, tanto é que eu saí, né, da empresa em junho, começo de junho, dia 1º de agosto a Minadora surgiu, assim, tipo, já pronta. É. Mas Então você se foi, encantou com a ideia, Vivi? A ideia da Mina... Tipo, como veio a ideia da Minadora nesse foi processo tudo muito todo? rápido, assim. E aí, claro, eu tava nesse processo de entender o mercado, né? A gente já tinha feito algumas conversas. Eu sabia duas coisas que eu sabia, né? Que eu queria trabalhar com as coisas que eu gostava, que era moda e maternidade. Isso foi o que te chamou, assim, depois que você E virou mãe? profissionalizar, né? Porque o mercado infantil, na verdade, materno infantil, é pouco profissional até hoje, né? Se você pega moda adulto e feminino, masculino, as empresas já são mais antigas, já são mais profissionalizadas e tal. Quando Uhum. você pega esse universo mais materno infantil, é muito isso, né? É uma mãe que geralmente descobriu alguma necessidade ali durante o maternar dela e aí vai e monta um negócio, mas não necessariamente ela estudou para isso, ela tem know-how para isso, então ela demora muito para chegar numa maturação, numa maturidade de profissionalismo, né, dentro da Uhum. empresa. E isso era uma coisa que me pegava na hora de ser consumidora, né? Porque eu não queria consumir de um magazine. Eu queria consumir de uma marca local, de um produto autoral, de um negócio diferente. Mas eu não conseguia muitas vezes porque as marcas eram muito pequenas, muito pouco profissionais, não tinham estoque, não conseguiam atender na hora que eu queria, não respondiam a mensagem, demoravam muito para mandar o produto, né? Porque era tudo assim muito, agora essa semana eu tô com meu filho doente, então você espera aí um pouco, a Sim, semana que vem, olha, meu filho tá de férias, eu só vou trabalhar meio período, umas coisas muito assim. Então, sim. isso foi uma coisa também que me chamou para esse mundo, né? Tipo, tá, eu sou uma consumidora desse mercado, eu trabalho com moda, tipo, né, de adulto, nunca tinha trabalhado com moda infantil, mas eu acho que eu posso agregar e trazer mais profissionalismo, né? Enfim, ajudar essas pessoas a terem, né, esse. Atenderem de uma forma mais profissional, a fazer esse produto chegar de uma forma mais profissional às pessoas, porque eu falei, tem muita gente que quer consumir e não consegue, tipo eu, né? Sim. Deve ter outras Eu ia te pessoas. perguntar, você sempre teve essa ideia de consumir de marcas autorais, mesmo enquanto consumidora adulta?
Ou isso também surgiu muito para que você pudesse prover para o teu filho, para que você pudesse ter as roupas para o teu filho que você achava mais legais? Na verdade, assim, olhando pra mim, desde que eu sou adolescente, pequena, criança, eu sempre gostei de coisa diferente. Tá. Então, assim, eu Já sempre era algo gostei que batia de em você. customizar as minhas peças. Tipo, eu sempre fui pobre, ganhava as roupas das minhas primas, daí eu mudava, mexia, eu fazia não tinha dinheiro pra comprar uma bolsa, eu ia lá, pegava uma calça, cortava, costurava a calça, virava uma bolsa. Tipo, eu sempre fiz essas coisas. E Aham. aí, indo para São Paulo, claro que eu não tinha o dinheiro muitas vezes para consumir de marcas mais legais e tal, mas Sim. eu sempre me conectei a feirinhas artesanais, feirinhas que tinha ali a pessoa que vai faz uma peça única, exclusiva, né? Então eu sempre gostei disso, apesar de também consumir dos magazines e né, da massa, né? Então, isso eu sempre gostei. Daí, quando eu fui, né, quando eu engravidei do Vicente e tal, a gente fez uma viagem para fora, né? Eu fui para, a gente estava em Portugal, foi uma coincidência. Daí eu falei, vou comprar algumas coisas tal para ele aqui. E aí era tudo assim, muito azulzinho marinho, cinzinhas, corzinhas, né, bem Aquela coisa neutras. mega sem graça. É, eu até comprei algumas coisas básicas e tal. Comprei, tipo, calça jeans, né, para bebê, aquelas coisas que a gente não Aquelas sabe, coisas né? de uma mãe de primeira viagem, né? Que vê a Sapato, foto tipo, do bebê de trouxe vários calça jeans na sapatos, revista. trouxe vários sapatos de recém-nascido, sei lá o que. Enfim, e aí eu comecei a, sei lá, né, vestir ele nisso, mas eu não, sei lá, sabe, foi um processo, eu acho. Não era uma coisa que eu Uhum. já tinha isso muito claro, eu não quero consumir de marcas que não sei o quê. Aí eu fui Sim. fuçando, ia numa feira, nossa, gostei disso, diferente, porque em São Paulo já tinham algumas coisas bem legais acontecendo nessa época, né, isso há 9 anos atrás. Já Uhum. tinha algumas marcas bem legais surgindo nessa época. E aí já tinha também umas feiras de varejo focado nisso. E aí, quando eu tava por lá, eu acabava indo, conhecendo as marcas, daí comecei a consumir pro Vicente, daí eu chegava aqui com uma coisa diferente, todo mundo falava, nossa, que lindo, que legal, que diferente, tipo uma meia colorida, né, uma roupa. E foi meio que isso, assim, que me chamou, né, também. Claro que eu, Sim. eu já tinha, E acho que um pouco disso, de não querer ser igual a todo mundo, não querer que o meu filho sim, usasse aquela roupa padrãozinho Carter's ou, né, Zara, sim, enfim, os magazines. sim. Eu já gostava disso, né, claro que acho que foi um processo. E também, né, depois, conhecendo mais, é, eu falo que a gente, no, tem um barulho. Nesse processo, né, quando você escolhe um parto, parece que você já entra em algumas bolhas, né? Eu vou querer um parto humanizado. Aí tá, daí Uhum. depois você tem uma doula, daí depois você usa o sling, daí você usa o colar de âmbar, daí você faz cama compartilhada, criação com apego, disciplina positiva. Tipo, vai indo, né? No meu caso foi um pouco disso, assim, uma coisa foi puxando a outra, eu fui conhecendo, fui gostando, e aí algumas coisas que eu olhava e falava assim, nossa, será que eu tenho que deixar o bebê chorar para ele dormir sozinho? Ou será que, né, ele pode dormir na cama comigo e eu durmo super bem a noite inteira e ele também, e aí tá tudo certo. Então, algumas coisas, né, foram descobertas, foi meio que tentativa e erro, e falava assim, não, acho que isso não me conecta, acho que não é um pouco esse caminho, né? Porque informação na internet tem para todos os gostos e tal. Sim, hoje em dia tem Então, de eu acho que tudo. daí nesse processo também de uma educação mais consciente, de uma maternidade mais consciente, outras coisas surgiram, né? Também como essa coisa de valorizar o pequeno empreendedor e também a parte da sustentabilidade, né? Começar a analisar os impactos que a gente deixa, né, no mundo, enfim, o que a gente está fazendo hoje que a gente pode fazer diferente e tal. Eu não fui uma, por exemplo, que usei fralda de pano, mas, né, acho que seria incrível se eu conseguisse. E outras coisas, né, que eu tento fazer hoje, sei lá, uma composteira, né, um consumo mais consciente, sei lá, evitar o plástico, né, Sim, consumir mais a granel, enfim, coisas assim. Então, acho que isso também foi um processo, né, tanto essa coisa da moda, de olhar mais essa moda local, mais autoral, né, e esses pequenos, mas para mim, que eu vejo que é hoje muito forte também com as minhas clientes. É muito mais uma coisa visual, primeiro, né? Primeiro ah, tem um sim, apelo aham. visual, né? Tipo, Começa eu pelo gosto visual. disso, eu gosto desse estilo. E, nossa, que bom que, além de tudo, eu ainda estou apoiando, né, mães empreendedoras, estou apoiando marcas locais, eu estou apoiando a economia circular, no sentido que eu estou comprando uma peça seminova também, né? Então, eu ouço muito várias mães falando, nossa, que legal, eu nunca tinha ido comprar uma roupa usada para o meu filho num brechó, não sei o quê, e agora eu uso várias peças. Então, essa transformação também, mesmo que sutil, né, que a gente veja como
Não é aquela pessoa ativista que, né, eu não consumo nada e tal, mas é um, né, um Um processo. caminho, Eu acho que comigo claro. também foi isso. Sim. Foi esse E Vivi, processo. o que que você acha, assim, de uma mulher, né, que tava no corporativo, super quadradinho, nossa, empreender não tem nada a ver comigo, lá, lá, lá. O que que você acha que o teu maternar te encorajou a ter coragem, assim, a realmente eu vou conseguir? Algo. Você acha que o fato de você ter tido o Vicente sem rede de apoio, ou de vocês terem passado por alguma questão específica, assim, que você percebeu que você superou, você acha que o fato de você ter superado essas coisas, assim, no começo, te deram mais força e coragem pra você empreender? Ou como é que você enxerga, assim, esse teu desenvolvimento enquanto mãe e mulher e o teu desenvolvimento enquanto empresária, empreendedora? Uma pergunta complexa. Bom, vamos ver se eu consigo pensar nisso. Eu acho que a maternidade, para mim, me empoderou muito, em vários sentidos, né? Também dessa coisa da rede de apoio, de saber. Cara, eu nessa época, eu nem pedia rede de apoio, tipo, eu queria ficar com ele, eu queria. Claro que quando ele ficava doente, isso era uma coisa que me pegava muito, né? Tipo, eu ter que dar um remédio para ele ir para a escola e não poder, assim. Mas me trouxe realmente essa força. Eu acho que força eu sempre tive, assim, eu sempre fui uma mulher forte. Mas me trouxe essa vontade de querer mais, de buscar meu propósito, de ir atrás de alguma coisa que o meu filho olhasse para mim e falasse, putz, essa é minha mãe, sabe? Como eu falei isso, assim, eu ser uma identificação para ele, uma inspiração para ele. No primeiro momento, acho que isso foi um gatilho importante. Eu não pensava em, nossa, ajudar outras mulheres. Não, eu pensava tipo em mim. Eu preciso, é, eu posso realizar isso, né? Eu quero realizar isso. Muito também para ele ter essa referência, né? Talvez, acho que isso foi um impulsionador importante, assim. E aí, claro, que ele me trouxe o universo da maternidade também para eu ter essa análise. Eu vou trabalhar com isso ou não, né? Então, se eu não tivesse vivido isso, eu não conseguiria identificar esse mercado, né? Tem isso também. Uhum. Mas eu acho que como gatilho, ele me trouxe mais essa força, assim, de tipo. Porque, assim, ó, se eu fosse pensar racionalmente, e eu, em geral, eu tenho muito equilíbrio, assim, entre razão e emoção. Eu não sou só emoção ou só razão. Se eu fosse pensar racionalmente, eu nunca teria aberto. Porque, assim, eu Aham. era teoricamente nova na cidade, eu não tinha uma rede de relacionamento, eu estava acabando de sair de um mundo corporativo, ele tinha 2 anos. Enfim, o meu marido não estava totalmente estabilizado ainda no negócio dele, ele estava começando a se Uhum. estabilizar. Como você falou, né? Não tinha rede de apoio, empreender. Tipo, não é para qualquer um também nesse sentido, de não ter hora, de não ter dia, de você ter que trabalhar, né, às vezes final de semana, à noite. Então, se eu fosse racionalizar mesmo, eu não teria aberto a Nina Dora, principalmente no momento que foi. Mas eu acho que eu fui muito impulsionada por isso, né? Por realizar, por executar nesse universo do maternar, do que eu dele. A gente tava, tipo, no momento assim, que foi também uma volta de eu me conectar com ele, dele sair de uma escola e para outra, né? De eu ter mais tempo para ele em alguns, né? Claro que não é que eu tinha super tempo, mas tinha mais flexibilidade, né? Uhum. Então, eu acho que nisso foi um grande impulsionador. E aí, claro, eu querer me conectar com outras pessoas, né? Com outras mães, com moda. Tipo, eu querer voltar a me conectar com isso que eu já estava um pouco, digamos assim, longe, né? Eu gosto muito de falar sobre maternidade, gosto muito de conversar com mães, então acho que isso também me ajudou nesse processo. Eu não sei. Da força que você falou, acho que a própria a perspectiva que você ganhou, né? Pelo que o que eu posso ler assim do que você falou é o se tornar mãe te trouxe uma outra perspectiva sobre a vida que te chamou assim pra eu quero desenvolver mais isso. Eu quero falar Isso. mais com mães, eu quero estar mais nesse universo. Cara, tem um mercado aqui que não tá sendo atendido. Eu sei que eu posso atender. E essa vontade, né, de ir fazer e que você falou em alguns momentos também, não só por você, mas o que que eu tô deixando pra ele, o que que eu tô. Como ele vai me ver? Como essa criança vai ver a mãe dele, né?
Acho que teve vários pontos aí de. Não me veio como um sentido de você estar se sentindo diminuída, tipo, nossa, como ele vai me ver agora. Não, mas é tipo, o que que eu faço com isso É um pouco do que aconteceu legado, né? comigo? Dessa, também da resiliência, né? De também como eu lidar com isso e passar isso para ele, enfim, acho que tem vários pontos aí, né? Sim. E hoje, assim, quando você olha pra aquela Vivi que estava começando ali na Dora, e agora tô com o Vicente fazendo 8 anos, que que você, que você pensa sobre você mesma? Como você se enxerga? Como você enxerga essa transformação? Que você falaria pra Meu, essa Vivi de 8 anos que estava começando, assim, nessa loucura? eu me emociono. É, eu Mas também. assim, eu acho que eu consigo olhar para trás e eu tenho muito orgulho da trajetória toda, sabe? Eu não tenho nenhum ponto que eu falaria assim, nossa, eu faço diferente, ou eu faria, ou eu não faria, ou eu faria, enfim. Eu acho que foi muito bom, assim, tipo, eu não mudaria nada, eu aprendi muito, eu consegui amadurecer, né? Tanto me amadurecer como mãe, como negócio, como empresária. E hoje, né, vem muita gente me perguntar, me dá dicas, ou vamos conversar, que eu não tô feliz e tal. Essa coisa da transição de carreira, né, para as pessoas é um passo difícil, né? Então, hoje eu vejo que precisa ter esse autoconhecimento, a gente precisa estar emocionalmente forte, né? A gente precisa estar sabendo, conhecendo melhor a gente, e a maternidade, ela meio que derruba isso, né? Então, como a gente falou, era uma pessoa antes de ser mãe e outra depois. E é difícil a gente falar isso, né? É difícil a gente colocar, como você falou, numa caixinha. Não, você vai morrer e vai nascer outra pessoa. Não é, Uhum. não é uma matemática clara. Então, isso para mim é muito legal, assim, olhar para trás. Eu acho que eu falaria para ela, cara, você é foda pra caralho. E é isso, tipo, não tenho muito, assim, eu tenho muito orgulho do que eu conquistei. Eu quero. é, eu tô numa nova fase também, né? Tanto da Nina Dora quanto da minha vida, né? Tenho mais um filho, que é o João, que me trouxe uma outra maternidade, uma outra visão, né, de vida. E aí a gente teve uma outra relação também, porque eu já empreendia, já estava num outro momento, e ele me traz essa coisa mais leve, mais fluida. Acho que é isso, acho que é muito legal. Foi bem simbólico mesmo, como você falou, a data de hoje, né? Para a gente rever mesmo esse renascer, o meu renascer, né? Junto com o Vicente, no Sim. sentido de que acompanhar essa evolução, né? Ao longo desses 8 anos, eu até fiz um videozinho dele lá desde quando ele nasceu e até hoje estava assistindo agora de manhã com ele. E aí também eu me emocionei, chorei e tal, porque relembrar, né? Todas as fases, todos os perrengues. Não é fácil, né? Mas acho que é isso. E olhar o tanto, né, Vivi, assim, é isso que você falou, o tanto que você, nossa, o tanto que evoluiu tudo, né? O tanto que evoluiu. Agora você é uma empresária com uma marca que tá em mais outros lugares. Quantas mulheres você ajuda hoje? Isso eu acho que é importante ressaltar também, né? Que é um caminho bem difícil, não é fácil, né? Eu lembro que no começo, eu acho que para mim foi muito forte essa coisa do. Eu no começo me bati um pouco assim, nossa, eu tô saindo de uma grande corporação, né? Tinha um cargo e tal, e aí eu vou ser o quê? Eu vou vender roupa? Tipo, uma coisa, Uhum. sabe? E aí, a hora que eu entendi, né, que como eu desenhei o conceito, hoje eu não me vejo uma. Eu não me vejo uma pessoa vendendo roupa, entendeu? Eu vendo muito mais, tipo, eu entrego muito mais, eu ajudo muito mais. Então, eu nunca me vi nesse lugar, né? Uhum. E isso para mim foi essencial para não perder o brilho, para eu sempre, cara, tem isso que é maior, que, sabe, eu inspiro outras mães, outras mulheres, eu ajudo as famílias a consumir de uma forma mais consciente, mais prática, né? O que eu faço com a economia circular também. Então, isso me dá essa motivação todos os dias, né? Mas, claro, empreender tem muitos altos e baixos, tem muitos momentos que eu falei assim, meu, o que eu fiz da minha vida? Por que eu tô aqui? Será que é isso mesmo, né? Será que é esse o caminho? Tipo,
Mas é isso, eu acho que no meu caso, eu ainda consigo me conectar. Claro que daí tem momentos, né, que a gente, putz, eu quero mais, eu vejo meu negócio mais aqui, eu vejo meu negócio mais ali, eu vou testar, né, a coisa da franquia, daí agora eu vou abrir um espaço físico, né? Então, assim, também são testes, são erros, são acertos, né, são decisões, são visões que eu fui tendo e da empresa, né? Ah, eu quero que a empresa chegue aqui, não, agora eu quero que a empresa chegue aqui, né? As coisas passam por isso também, né? Não tem uma matemática exata, mas ainda é bem desafiador. Eu falo para as pessoas que quando eu falo assim, né, ah, franquias tal, parece que vem cifrões, assim. Você olha, nossa, a pessoa tá, tipo, milionária, tá rica, porque agora tem franquia. E franquia é muito mais propósito do que dinheiro, porque eu até ouvi de uma pessoa um tempo atrás que ela falou, ó, menos de 50 franquias é só propósito mesmo, porque dinheiro não vai ter. Então, Sim. realmente, né, é isso. Mas é um trabalho de empoderar outras mulheres também, né? Porque o teu negócio Sim, não surgiu também só por dinheiro. Ele surgiu sim, com toda essa exatamente. ideia e esse propósito. Eu acho que se Não, se você tá fosse se por dinheiro mantendo já seria fiel a tudo. isso, né? Se fosse só dinheiro, com Você tá se certeza. mantendo fiel, é. Mas quantas marcas de roupa talvez não conseguissem ter uma demanda mínima necessária para continuarem vivendo? E agora com a Nina, que ajuda a Uhum, distribuir essas roupas, que ajuda a chegar essas sim. marcas para um monte de gente, né? O quanto que também isso não ajuda. Não Isso é só as muito mulheres, legal, mas o né? negócio. Isso é É, muito legal, né? Porque eu vejo muitas marcas nascendo também, o que não é tão legal, que eu vejo muitas marcas morrendo, mas eu consigo também contribuir, né, com essas marcas de alguma claro, forma, é, proporcionando que mais clientes cheguem até essas marcas, né, dessa forma mais profissional, comprando, tendo acesso a esses produtos que muitas vezes ela não teria. Então, isso é muito legal. Ajudar as mães a empreenderem, né? Tanto as minhas franqueadas, que também se conectam muito com o propósito da marca, que também se claro. conectam muito com o meu, né? Comigo, assim, com a minha experiência, com a minha vivência de Com a transição de tua carreira. jornada, E sim. também outras, né? Outras mulheres em outras áreas que também fizeram transições de carreira e buscaram, né, os seus negócios enfim, empreender. Então é muito legal essa troca e eu gosto muito, quero fazer mais, cada vez mais, né? Estar perto dessas pessoas, dessas mulheres e Sim. Não, e com certeza vai ajudando e vai é como se fosse uma gotinha, assim, no lago, né, que ela vai fazendo aquelas ondas e cada vez mais vai expandindo mais. Não só a tua não só através do teu trabalho, mas através do teu exemplo também, né. Quantas né, às vezes você nem tá sabendo que você tá inspirando um monte de gente com a tua coragem, com a tua determinação, com a tua ideia, com o tipo, não, eu tentei, não existia isso antes, eu fui lá, fiz e deu certo. E eu sou uma pessoa normal, né? Acho que tem essa identificação, né, Vivi, com você, assim, eu sou uma pessoa normal, eu sou mãe, eu não sou herdeira, né? Como diz, não vim com tudo pago, não tinha tudo pronto, o caminho não estava aberto, né? é, Você não tinha 1000 contatos na cidade e deu certo. Então acho que isso inspira demais também. E deu é, certo, e aí, falando aqui muito desse contexto da maternidade, e deu certo ainda que você era mãe, não só, né, não apesar de você ser mãe, mas muito provavelmente essa maternidade, esse teu desejo de deixar algo pro Vicente na época, né? Agora pro Vicente e pro João, esse teu desejo de não só falar para eles que eles podem ser qualquer coisa. Olha a grandeza desse exemplo, né? Não é falar assim, ai, Vicente, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, né? Não, você consegue. É fazer isso você mesma, né? É ensinar muito pelo teu exemplo, pela quanto você acredita em você mesma, quanto você acreditou em você mesma e isso ensina pra eles muito mais do que qualquer discursinho, né, que a gente possa ter. exatamente isso. E é muito legal, né? Eu vejo que a gente, quando a gente tá rodeado dessas mulheres, que uma inspira a outra, vem muita gente. Eu acho que também a gente tá no momento que as pessoas estão mais abertas a trocas. Eu, pelo menos, né, sinto isso. Então, tem muita gente que Uhum. chega, nossa, você me inspirou nisso. E eu falo, gente, você também me inspira nisso. E eu também gosto de desmistificar isso, né? Às vezes, de tipo, cara, eu não sou perfeita, eu não tipo assim, não consegui tudo ainda, ou. É, não é fácil, né? Não foi, não está sendo Sim, sabe, para também não ficar num lugar de nossa, claro. empreender, É sei lá, do mar de sabe? rosas, né. É, sim, É, sim.
Pra ter um pouco de A gente realidade teve mesmo, né? o ano passado, né? O João tá com 2,5. Então, o João nasceu nessa loucura, digamos assim, de pós-pandemia e a empresa crescendo muito, né? Porque na pandemia a gente cresceu muito. Claro. E aí ele chegou nesse momento já das franquias junto. Além das franquias, eu fazia mentorias e a gente tava e-commerce e tal, tudo isso meio junto, assim. E aí as pessoas me falavam assim, meu, como que você consegue? Tipo, nossa, você é foda porque você, sei lá, fez franquia, fez não sei o quê, e ainda amamenta, tipo, você ainda amamenta, tipo, né? Que eu amamentei ele até um pouco mais de 2 anos, digamos assim. Mas aí eu falava assim, gente, mas eu não sou tudo isso. Olha, eu consegui isso porque eu tenho uma sócia, porque eu tenho um marido, porque. E outra, tem um monte de coisa que também tá capenga, sabe? Tipo, não é tudo do jeito que as pessoas às vezes olham na internet, acham que, nossa, tá tudo perfeito. Não, eu tenho um problema aqui, tenho um problema ali, sei lá, fiquei quase um ano sem tirar pro labore da empresa, né? Em alguns momentos de ter que reinvestir e tal. Sim, Então, é, é isso, né? Eu gosto muito de ser essa pessoa real que você fala, justamente para desmistificar isso e também não ficar naquele claro. lugar. Ah, não, mas, tipo assim, tá tudo bem, né? Não, às vezes não tá tudo Sim, bem sim. e a gente precisa se ajudar, ter essa troca. Então, eu também sou muito aberta para trocar com pessoas e muitas vezes, né, falar real do que tá rolando e tal, para também não ficar nisso. Pra não ficar na ilusão, né? A ilusão é infantil. Uhum, Ou ser capaz de enxergar a vida real, a vida como ela é. E ainda assim achar bonito, né? Porque acho que é muito infantil a gente querer que tudo seja sempre um mar de rosas e achar isso só bonito, né? Não, a beleza tá justamente nos altos e baixos e no movimento que a gente faz pra superar esses altos, né? Esses altos e baixos, assim. Então, uhum. amada, muito, muito obrigada pela conversa, pela participação, pela tua disponibilidade, pela tua honestidade em vir aqui e trazer tua história, inclusive com altos e baixos, inclusive com esses perrengues da vida real, né? E, nossa, eu te agradeço demais, assim, muito, muito, muito obrigada. E se você quiser deixar o Insta, como as pessoas sabem mais sobre você, sobre a Nina, como que as pessoas podem chegar em você? Bom, eu também super agradeço, eu amei o nosso papo. Depois eu quero essa gravação. Vamos lá, o meu é Vivi Climaker, então @Vivi Climaker. E o da Ninadora é Use Ninadora. @Use Ninadora, daí vão ter as outras unidades, mas a Curitiba é só Use Ninadora. E o mais Tá, novo eu da ponho moça também é na descrição. Casa Prudente, Boa. Casa Prudente também é nosso novo filho aí. Tá. Ai, muito Tá bom. Eu ponho também na bom. descrição. Muito obrigada. E um feliz aniversário pro Vicente. Da maternidade pra vida.